Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Namoradas acusam comparsas de terem matado família no ABC após eles falarem os nomes delas durante o roubo. Em novo depoimento na quarta-feira, mulheres confessaram envolvimento no roubo, mas negaram participação nos assassinatos da família. 5 suspeitos estão presos. As mulheres presas suspeitas pelo assassinato dos pais e do irmão de uma delas no ABC paulista acusaram seus comparsas de terem matado a família depois que eles disseram os nomes delas durante assalto à residência das vítimas. Ao todo, 5 pessoas estão presas pelo crime. A polícia ainda procura um 6º suspeito. De acordo com as namoradas Karina Abreu e Ana Flávia Gonçalves, que é filha das vítimas, elas ajudaram a planejar o roubo no dia 27 de janeiro em Santo André, mas não participaram das mortes. Os corpos do casal de empresários Romuilque e Flaviana Gonçalves e do filho deles, o adolescente Juan Victor, foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família no dia seguinte, em São Bernardo do Campo. Segundo o laudo pericial, as vítimas foram mortas com golpes na cabeça. Versão de um dos presos. Nessa quarta-feira, dia 5, as duas deram a terceira versão diferente para o crime. O primo de Karina, Juliano Júnior, que também está preso, acusa ela e Ana Flávia de terem participado do roubo e do assassinato. Ainda segundo ele, as namoradas concordaram em matar a família, depois que não foram encontrados os R$85 mil no cofre da casa. E que foi Karina quem asfixiou e matou sozinha o casal e o adolescente. Guilherme Silva e Micael Anjos também são presos por suspeita de envolvimento no crime. O nome do 6º suspeito procurado não foi divulgado. Versão das namoradas. Segundo policiais que acompanharam os depoimentos, Karina e Ana Flávia contaram que a situação fugiu do controle após uma discussão entre o grupo criminoso dentro da casa da família. De acordo com a investigação, os 5 criminosos planejaram roubar os R$85 mil que estariam no cofre da residência. Para isso, usaram uma arma para simular render também Karina e Ana Flávia, além dos pais e irmão dela. Mas, como o dinheiro não estava no cofre, os 3 homens ficaram agressivos e começaram a bater em Romuilque, Flaviana e Juan, segundo o relato das namoradas. Em seguida, decidiram roubar uma TV, um videogame e R$8 mil em dinheiro das vítimas. Ainda segundo as fontes, Karina contou que um dos homens agiu com violência contra Ana Flávia e por esse motivo ela resolveu interferir. Com isso, os 3 se exaltaram mais ainda e acabaram falando os nomes das 2 namoradas na frente do casal de empresários e do adolescente. Depois disso, ainda segundo o depoimento de Karina, os 3 homens resolveram executar o pai e o irmão caçula de Ana Flávia. Os assassinatos teriam sido cometidos na casa da família em Santo André. Karina falou também que foi obrigada pelo trio a dirigir o carro da família, refém, até uma estrada de terra em São Bernardo. Dentro do veículo estariam os corpos de Romuilque, Flaviana e Juan. Ainda na quarta-feira, a polícia apreendeu um carro que poderia ter sido usado no crime. A investigação também analisou câmeras de segurança de um posto de combustíveis que mostra a chegada do grupo em 2 carros. A quadrilha comprou combustível para queimar o automóvel da família com as vítimas dentro. Como foram encontrados sangue na casa da família e nas roupas de Ana Flávia, foram pedidos exames para saber de quem ele é. Os resultados ainda não ficaram prontos. Quem eram as vítimas? Romuilque Veras Gonçalves, empresário e prestador de serviços de uma montadora. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, tinha 43 anos. Flaviana de Menezes Gonçalves, mulher de Romuilque, era proprietária de 2 perfumarias. Segundo informações iniciais da Polícia Civil, tinha 40 anos. Juan Vitor Gonçalves, filho do casal Romuilque e Flaviana, segundo informações iniciais da Polícia Civil, tinha 15 anos. Quem são os suspeitos do crime? Ana Flávia Martins Menezes Gonçalves, de 24 anos, filho do casal Flaviana Romuilque e irmã de Juan Victor. Está detida no 7º Distrito Policial desde 29 de janeiro. Após negar o crime, ela confessou envolvimento no roubo, mas negou ter participado das mortes. Karina Ramos de Abreu, de 26 anos, namorada de Ana Flávia há 2 anos, também está detida desde 29 de janeiro.
Após negar o crime, ela confessou o envolvimento do roubo, mas negou ter participado das mortes. Juliano de Oliveira Ramos Júnior, de 22 anos, primo de Karina, foi detido em 3 de fevereiro e está em uma cadeia para presos provisórios em São Caetano do Sul. Em depoimento, confessou o envolvimento nas mortes e acusou de participação tanto Ana Flávia quanto Karina. Juliano tem passagem por roubo. Guilherme Ramos da Silva, comparsa citado em depoimento por Juliano. Também é conhecido como Lipe ou Massa. Segundo a polícia, está preso. Michael Roberto dos Santos dos Anjos, comparsa citado em depoimento por Juliano, também conhecido como Marco, segundo a polícia, está preso. Sexto suspeito. Até a última atualização dessa reportagem, a polícia tentava identificar quem é. A gente vem agora para São Paulo para falar sobre a polícia que investiga e avança a cada dia, na investigação daquele caso terrível em que um casal e o filho foram assassinados em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ana Flávia, que é a filha mais velha do casal, e a namorada dela, Karina Ramos, estão nesse momento na delegacia. Elas chegaram agora há pouco. 3 homens também estão presos por suspeita de participação nesse crime e a polícia ainda procura mais um envolvido. Sabina Simonato tem acompanhado esse caso e continua aí em cima dele, que a gente pergunta o que já se sabe sobre esse 6º suspeito. Sabina, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. O que se sabe é que, segundo o primo de Karina, Juliano, esse 6º suspeito, ele estaria num carro na estrada de terra no bairro do Montanhão, onde a família foi queimada, esperando então o grupo. Não temos informações ainda sobre a prisão deles. Como você disse, Ana Flávia, filha mais velha do casal, suspeita do crime, a namorada Karina, estão aqui na delegacia. Eu falei com o advogado que as representa, Sebastião Siqueira. Ele disse que hoje esteve na cadeia, conversou com as duas, que as duas voltaram a dizer que são inocentes e que Ana Flávia, em especial, disse que foi vítima de uma emboscada. Elas quiseram ser ouvidas novamente, por isso, segundo o advogado, o depoimento está previsto para as 4 da tarde e elas já se encontram aqui na delegacia. 2 dos 3 homens que estão presos, suspeitos, estão aqui também na delegacia. A polícia precisa confrontar todas essas informações. E olha, nós conseguimos informações sobre o momento da prisão de Guilherme. Acompanhe na reportagem. Os depoimentos dos suspeitos estão entre os principais elementos da investigação do assassinato da família no ABC Paulista. São 5 presos até agora. Ana Flávia, que é a filha do casal. A namorada dela, Karina Ramos. O primo de Karina, Juliano de Oliveira Ramos Júnior. Michael Robert dos Santos dos Anjos. E Guilherme Ramos da Silva. Nós conseguimos informações sobre o momento da prisão de Guilherme. Ele estava numa casa quase no mesmo bairro do condomínio onde a família morava em Santo André. São aproximadamente 3 quilômetros de distância. Segundo os policiais, na parede da casa havia uma TV de aparentemente 55 polegadas, um videogame e jogos. Ainda de acordo com policiais, no momento da prisão, Guilherme entregou uma arma e confessou que os objetos são da família assassinada. Um dos vídeos gravados na casa das vítimas mostra que a TV da sala foi levada no dia do crime. Os policiais chegaram até Guilherme depois de prender Juliano, primo de Karina Ramos. Ontem nós mostramos em primeira mão que Juliano contou que Ana Flávia e Karina ajudaram a elaborar um plano para roubar R$85 mil da família. Mas não havia dinheiro na casa. Segundo a polícia, Juliano ainda falou que Karina e Ana Flávia participaram da decisão de matar as vítimas. O delegado contou que, nesse momento, Ana Flávia teria em mente receber uma herança. Ela resolveu dar ordens para Juliano, juntamente com outros 2, para matarem as vítimas, que seriam o pai e o filho. Em contrapartida, receberiam parte da herança. Segundo Juliano, Flaviana, mãe de Ana Flávia, foi morta na estrada onde o carro da família foi encontrado com os corpos carbonizados. Na semana passada, a mãe de Flaviana tentou conversar com a neta, Ana Flávia, na delegacia. Ontem ela contou como foi esse encontro. Ela estava sentada numa sala. Aí eu vi, aí eu fui lá e perguntei para ela. Ana Flávia, o que aconteceu? Ana Flávia, fala para mim. Ela abaixou a cabeça. Hoje, os parentes chegaram cedo na delegacia.
Eles falaram sobre o dinheiro mencionado no depoimento. Minha prima, a Flaviana, recebeu da herança do pai quando o pai faleceu. E nós não sabemos dizer onde esse dinheiro foi empregado, mas nós temos certeza que esse dinheiro não estava dentro da casa. A minha prima tinha recentemente trocado de carro, então provavelmente esse dinheiro foi para estar comprando o carro novo dela. E Sabina, você tem acompanhado aí a história dessa família, né, que morava em Santo André, os corpos foram encontrados em São Bernardo do Campo. Agora, é uma história intrincada. Quais peças estão faltando no quebra-cabeça dessa investigação? Algumas peças, né, Maju? Ontem já teve um avanço com o depoimento ali do Juliano, que esclareceu algumas coisas, mas agora cada um desses depoimentos precisa ser confrontado, né, para a polícia chegar às reais provas do crime. Falta descobrir, então, a motivação desse crime: financeiro, vingança, a arma usada no crime. Os laudos preliminares apontam que as 3 vítimas foram mortas com golpes na cabeça. Também ainda não se teve acesso aos celulares das 2 mulheres que estão presas. E os investigadores dizem que precisam esclarecer melhor a participação de Michael, que é um dos suspeitos que estão presos. Maju. Obrigada, Sabina. Mulheres presas, suspeitas no caso da morte dos pais e do irmão de uma delas, mudaram a versão, viu? Agora admitem que participaram do assalto, mas negam envolvimento nos assassinatos. A repórter Sabina Simonato tem acompanhado os detalhes dessa história desde o começo. Ela está lá em São Bernardo do Campo e conversa com a gente agora. Quais os detalhes, Sabina, dessa nova versão? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, as 2 confessaram então a participação no assalto, mas não no assassinato. Foi um depoimento longo, que durou 5 horas. E nós tivemos acesso a pessoas ali, nós conversamos com pessoas que têm acesso aos depoimentos, que disseram o quê? Que as 2 ontem contaram ao delegado que a situação fugiu do controle depois de uma discussão. Karina teria dito que um dos homens que estavam dentro da casa acabou agindo com violência contra a namorada Ana Flávia, e que aí ela resolveu interferir. Eles acabaram ficando cada vez mais nervosos. A situação, segundo Karina, teria fugido do controle e os homens teriam dito o nome das 2 na frente dos familiares. Depois disso, ainda de acordo com o depoimento de Karina, os 3 homens resolveram executar quem estava na casa. Karina disse também que foi obrigada a dirigir o carro da família até a estrada de terra. E isso, segundo, então, essas fontes que têm acesso aos depoimentos. Lembrando que elas só mudaram a versão depois de um depoimento-chave, que foi o do Juliano, primo de Karina. Neste momento, está aqui na delegacia o advogado da família, de Romoyuk, Flaviane e Juan. Ele está conversando com o delegado. Vamos acompanhar amanhã aqui na delegacia. Já faz 10 dias que a dona Vera Lúcia, que é a mãe de Flaviana Gonçalves, vem à delegacia para acompanhar as investigações. Ontem, a neta Ana Flávia e a namorada Karina Ramos confessaram que ajudaram a planejar o roubo, mas não os assassinatos. A informação foi divulgada pela defesa. A princípio, elas confessaram que tem parte, só com relação ao roubo. Agora, com relação às mortes, isso daí já extrapolou. Romoyuk e Flaviana eram casados há mais de 20 anos. Tinham 2 filhos. Juan Victor era o mais novo e Ana Flávia a mais velha. Segundo o depoimento de Juliano de Oliveira Ramos Júnior, Ana Flávia e Karina participaram de todo o crime. Segundo Juliano, o plano inicial era roubar R$85 mil de uma herança, mas não havia dinheiro no cofre da casa. Em seguida, a decisão foi matar Romoyuk, Flaviana e Juan. O G1 conseguiu mais detalhes da investigação. Segundo o relato de policiais que ouviram os depoimentos, Juan Victor foi violentamente agredido porque ouviu acidentalmente o nome de uma das suspeitas. E foi o primeiro a morrer. Além de Ana Flávia, Karina e Juliano, mais 2 homens estão presos. E a polícia investiga a participação de outro homem, que teria ajudado na fuga do grupo. Ontem, depois de uma denúncia anônima, os policiais encontraram relógios e bijuterias levados na noite do crime. Eles estavam na casa de uma adolescente em Santo André, no ABC Paulista. A jovem prestou esclarecimentos. A polícia também apreendeu um carro que está no pátio da delegacia. A polícia investiga se o veículo foi utilizado por algum dos suspeitos. E Sabina, já são 10 dias, né, de investigações, tem muitas versões, essa história é triste, trágica, com muitas reviravoltas. Faz pra gente aí uma linha do tempo, reconta pra gente como foi tudo.
Conto sim, mas João só queria falar que o carro que a gente mostrou na reportagem continua aqui, tá? Vai passar por uma perícia, ainda não passou, tá na delegacia, aqui no estacionamento. Bom, na primeira versão, as duas que estão presas temporariamente, a filha mais velha e a companheira, a namorada dela, disseram que o pai de Ana Flávia devia para um agiota e que ele teria saído para pagar parte da dívida. Depois, a versão mudou. Karina Ramos informou que um primo dela a procurou para saber sobre informações financeiras da família da namorada e que ela disse que não participou de nada, não deu nenhuma pista. Na sequência, afirmou, então, que participaram do roubo, mas não dos assassinatos. 3 pessoas estão presas, além delas, lembrando que os investigadores, eles já analisaram imagens de câmeras de segurança do posto onde o grupo teria ido comprar combustível. Essas imagens, segundo a TV Globo apurou, confirmam que o grupo estava lá. Vamos ver, então, um balanço desses 10 dias que se passaram. Dia 28 de janeiro. A polícia encontra os corpos de Romuyuki, da mulher Flaviana Gonçalves e do filho do casal, o adolescente Juan Victor, carbonizados em um carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A filha mais velha do casal, Ana Flávia, é ouvida na condição de família. Segundo a polícia, nesse dia, ela conta que esteve com os pais e diz que eles iriam para Minas Gerais. Dia 29 de janeiro, a polícia ouve vizinhos e parentes e analisa imagens de câmeras de segurança do condomínio onde a família morava. Os vídeos mostram Ana Flávia e a namorada Karina Ramos no local. As duas são presas por contradições nos depoimentos. Elas negam participação. Ana Flávia diz que o pai tinha dívidas com um agiota. Nos dias seguintes, a polícia concentra as buscas por outros suspeitos. Os peritos encontram sangue na casa. E Karina apresenta outra versão que mudou o rumo das investigações. Karina diz que o primo, Juliano de Oliveira Ramos Júnior, a procurou com a intenção de roubar a família de Ana Flávia. E que ela e Ana Flávia não concordaram com o plano. Mas que na noite do crime, o primo apareceu de surpresa na casa com outros 2 comparsas. Dia 4, última terça-feira, a polícia prende Juliano, o primo de Karina, e 2 homens. Juliano confessa. Diz que o plano inicial era roubar R$85 mil e revela que Karina e Ana Flávia não só participaram do plano, como concordaram com os assassinatos depois que o dinheiro não foi encontrado. Juliano ainda cita um 6º suspeito que ajudou na fuga do grupo. Mais de uma semana após o início das investigações, Ana Flávia e Karina Ramos dão mais uma versão. Admitem que participaram do roubo, mas continuam negando o envolvimento nas mortes. Agora, Sabina, tem previsão de novos depoimentos para hoje? Maju, novos depoimentos hoje não, viu? O 6º suspeito, que é um homem que estaria na estrada de terra para buscar o grupo depois que os corpos foram incendiados, ainda não foi preso e o nome dele não foi divulgado. Devido à gravidade desse caso, existe a possibilidade de haver uma reconstituição desse caso, sim. Neste momento, quem está com o delegado que acompanha as investigações é o advogado que representa a família e a mãe de Flaviana, a dona Vera. Eles vieram buscar a chave da casa que continua com a polícia. Também devem reconhecer os objetos que estão ainda apreendidos aqui, que foram recuperados. Televisão, videogame, joias, relógios, bijuterias. Então, eles continuam com o delegado. A informação é que eles queriam pegar essa chave ontem, mas não conseguiram porque a polícia disse que uma nova perícia ia ser feita ainda na manhã de hoje. Bom, com todos esses depoimentos, a polícia precisa montar esse quebra-cabeça agora, né, Maju, e descobrir a real participação de cada uma dessas pessoas. Nesse momento, então, 5 presos e 1 suspeito, ainda que a polícia não prendeu. Obrigada, Sabina. A gente não sabe o que dizer, o que comentar. Desde aquele brutal assassinato do casal Richthofen, que a própria filha estava metida no assassinato, que estava ali, na cena do crime, ouvindo os gritos da mãe, pedindo ajuda. A gente praticamente pode dizer que assassinato dos pais é uma coisa corriqueira, é uma coisa banal. Mas claro que a gente fica indignado e surpreendido por tudo isso. A ganância, onde chega a ganância? No caso da Susanna von Richthofen, ela queria a herança dos pais, ela queria ficar com o namorado na época,
Então, como os pais eram contra, ela planejou o assassinato dos mesmos. Infelizmente, ela, com as malditas leis brasileiras, ela já tá na rua, né, cumprindo o resto da pena na rua. Ana Flávia e Karina. Por isso que eu digo que me lembra o caso de Suzane. Nesse caso um pouco diferente, porque os pais da Ana Flávia não proibiam ela de ter a Karina como namorada, mas a ambição da mesma. A Ana Flávia, segundo as investigações estavam apontando, ela queria o dinheiro que os pais tinham em casa, porque eles tinham um testamento, um suposto testamento e um seguro de vida que o pai poderia ter. E ela planejou o assassinato dos pais. Claro que fizeram uma simulação que era um assalto ou um latrocínio, mas não esperava cair em contradição. Mesmo que as duas nesse momento sejam condenadas a 30 anos de cadeia, ou 40, como já mudou a lei, eu não duvido muito que em pouco tempo estarão na rua. Porque as leis brasileiras são uma piada. Outra família destruída, brutalmente assassinada, pela ambição, pela falta de amor ao próximo, nesse caso, falta de amor pelos próprios pais e irmão. E que a lei que existe praticamente não vai fazer nada. Quantos crimes vemos todos os dias? Brutal ou não tão brutal como esse? E quantas pessoas realmente pagam por isso? Quantas? Eu espero sim que faça justiça, que a mãe da Flaviana, essa senhora que clama por justiça, possa descansar, possa ter certeza que a justiça foi feita. Mas até chegar no momento da sentença, do julgamento, isso ainda vai levar tempo, sabemos disso. No caso da Suzane von Richthofen, no caso da Isabella Nardoni. E tem mais, é capaz dessas duas serem parar no presídio de Taubaté, onde ficam todos os presos famosos. É chocante. Hoje em dia a gente não sabe o que a gente tem em casa. Eu posso imaginar que o Romiuk e a Flaviana fizeram para pedir bem para Ana Flávia e terminarem assim. É uma coisa absurda. Que fique bem claro. Eu não estou falando aqui porque ela tem uma namorada, que ela é lésbica. Isso tem nada a ver. Antes que me fale alguma coisa nos comentários. Não importa se ela é lésbica, se ela é hétero. Ela cometeu um crime por ambição. E eu acho que elas duas tinham planejado o assassinato, sim. Estão metidas até o pescoço, sim. Quando colocarem todas as peças desse xadrez no tabuleiro e analisarem bem, vai ver que as mentoras são as duas, Ana Flávia e Karina. Mas para mim, Ana Flávia é a pior de todas. É muito sangue frio permitir que os pais sejam assassinados.
é o mesmo caso da Suzane. Sabem que a Suzane é uma pessoa psicopata, que não tem sentimentos. Será que a Ana Flávia também é uma pessoa assim? Psicopata? Uma pessoa capaz de acabar com a própria família dessa forma? Fica aí um ponto a pensar. Mas que a justiça não tarde e que passem 40 anos inteiros na cadeia, sem progressão de pena. Eu queria que a Suzane ficasse mofando na cadeia até morrer. Eu queria que Alexandre Nardoni e sua digníssima esposa, que agora eu não consigo lembrar o nome, também se apodrecesse na cadeia. E tantos outros. O Brasil deveria ter pena perpétua. Cadeia perpétua. Eu espero que elas fiquem na cadeia pelo menos uns 30 anos. Se querem progressão de pena, que seja a partir dos 30 anos de cadeia. Porque Flaviana, Romiuk e Juan nunca mais estarão de volta. Obrigado por assistir meu novo vídeo. Se inscrevam no canal, curtem os demais vídeos, comentem, compartilhem. E que tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira. Até amanhã com outra notícia interessante. Um abraço.